Então, Java, assim como outras linguagens orientadas ao objeto, elas vêm para mudar a forma como a gente pensa sobre os problemas. Porque desenvolver software é mandar o professor mandar o programa, o computador, resolver um problema, é ou não é? Tá? Até agora, vocês resolveram o problema de forma estruturada, ok? Que é o quê? É receita de bolo, né? Então, quando você vê um problema, para resolver esse problema, você começa, bem, início, meio e fim, né? Vou fazer um bolo. Aí eu pego os ingredientes, boto numa taxa, unto, misturo tudo, boto ovo, farinha, boto no forno e está feito o bolo, né? Então, são coisas sequenciais. Existem os loops, né? Tem uns laços lá que a gente utiliza, while, for, mas no fim das coisas, no fim das contas, você começa, aí o seu programa dá um bocado de ruído assim, né? Aí depois termina. Não é assim? Tá. Se eu fosse pensar em dirigir um carro, tá? Como é que é o algoritmo para a gente dirigir um carro? Eu abro a porta, muito bem, né? Coloco a chave, destravo, abro a porta, entro no carro. Põe o cinto, temos um motorista exemplar aqui, põe o cinto, liga em ignição, e aí, enquanto o carro estiver ligado, não é isso? A gente bota lá um while, não é isso? Para verificar esse estado de estar ligado, tá? E aí o que a gente faz? Acelera, freia, vira direção, assim. Então vai ter alguns ifs lá, dentro de um while que eu estou dirigindo, que vai verificar se a direção é para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda, e aí vai conduzindo o carro até que você para, aí desliga o carro e aí terminou o algoritmo de dirigir de um lugar para o outro. Não é assim? Aí a galera pensou o seguinte, olha, para a gente desenvolver software, a indústria começou a ficar muito dinâmica, tá? E aí houve a necessidade da gente melhorar o reuso de software, tá? O que é reusar software? Para que reusar software? Você já reusado software? Tá? Ninguém pegou o código do projeto de um colega, aí copiou, reusou no seu. Isso nunca aconteceu? Tá? Então, reuso de software é uma das coisas mais importantes no desenvolvimento de software, porque ele permite que a gente consiga reduzir o quê? Custo, aumentar a eficiência, tá certo? Aumentar a velocidade de desenvolvimento e aumentar confiança, tá? Por que aumentar confiança ou confiabilidade? Porque quando você desenvolve um software, você tem que testar, é ou não é? Tá? E dentro de um sistema, qualquer que seja ele, tem conhecimento ali. Tem ou não tem? Você vai fazer um sistema para controlar estoque. Aí você tem que aprender sobre como é controle de estoque, é ou não é? Não tem? Então, alguém teve que aprender o que é um controle de estoque, teve que aprender o que é uma conta, um pedido, um saldo, um cálculo de imposto, teve ou não teve? Né? Isso tudo você bota num pedaço de software. Aí depois, quando eu vou desenvolver o mesmo tipo de sistema para outro tipo de empresa, não faz sentido eu ter que aprender tudo de novo, testar tudo de novo. O ideal seria que eu pudesse pegar um pedaço que já foi testado, que já tem aquele conhecimento, e eu pego ele e reutilizo em outra área do sistema. Faz sentido para vocês? Assim como se a gente olhar o carro. Num carro você tem um monte de componentes, é ou não é? Exemplo, de que é feito um carro? Eu tenho um motor, né? Motor, o que mais? Tanque de combustível. Eu tenho um motor de ignição, tenho uma bateria, tenho um pneu, tenho roda, tenho um sistema de controle de câmbio, é ou não é? Tenho uma pastilha de freio. Quando a pastilha de freio dá problema, você vai ali, compra outra pastilha de freio e coloca no mesmo lugar e continua funcionando. É assim? Não é assim? Já pensou se essa pastilha de freio, para poder mudá-la, eu tivesse que mudar o meu carro? Não seria um problema? É ou não é? É. Ah. Por que é caro você trocar, por exemplo, deixa eu ver aqui, trocar um para-brisa?
Pronto, tá aí, é uma boa. Um para-brisa de um carro, ele é específico para aquele carro, não é? Tá? Então, para cada tipo de carro, para cada modelo, você tem que ter um para-brisa diferente. E isso é bom ou é ruim? É bom ou é ruim? Hã? É bom por quê? Porque diferentes modelos, né? Diferentes modelos, diferentes para-brisas, e para quem está interessado em vender para-brisa e é o dono do carro, é bom, concorda? Porque o modelo do para-brisa, ele está dependente do carro, é ou não é? Certo? Então existe uma dependência entre o para-brisa e o carro, ok? Se eu produzo o carro e eu produzo o para-brisa, então para mim é uma coisa boa, concorda? Porque você só vai comprar para-brisa da minha empresa e eu consigo montar um carro. Tranquilo? Tá. Então, a galera de desenvolvimento de software, tendo essa necessidade de preparar, melhorar a reusabilidade, eles começaram a olhar o mundo de uma forma diferente. Tá? Porque nós, quando acordamos de manhã, a gente pensa o seguinte: o que eu vou fazer? Aí a gente pensa de forma estruturada, não é assim? As nossas ações, nosso planejamento é todo estruturado. Como assim? Bem, eu vou levantar, eu vou vestir minha roupa, tomar café, pegar o ônibus, ir para a escola, assistir aula, voltar, né? Comer, dormir, estudar, espero, né? Dormir de novo. Não é assim que funciona? A gente pensa, a gente prepara, a gente resolve problemas de forma estruturada. Só que o mundo não é estruturado. O mundo, ele é formado por objetos. Tá? Objetos. Então, na verdade, você é um ser humano que entra numa sala de aula, que está matriculado numa turma, ok? E essa turma está relacionada a uma disciplina. Essa disciplina é a responsabilidade de um professor. A turma, na verdade, é a responsabilidade de um professor. Não é assim? Vamos olhar o carro, tá? Se eu for olhar agora o carro de forma orientada a objetos, eu tenho que pensar assim. Eu tenho uma coisa na minha mão, que é uma chave, ok? E aí essa chave vai interagir com outro objeto, que é o quê? A fechadura, ok? A fechadura, ela vai verificar, aquela chave, ela possui o segredo dessa fechadura, sim ou não? Veja, quem é que está pensando sobre isso? Quem é que está com esse algoritmo? A fechadura. Aí, tá sim ou não? Sim. Então abre. Aí você destrava o carro. Tá? Aí você entra no carro. Então você é um objeto pessoa. Ok? É um objeto pessoa. Entrou no carro. E aí você vai colocar a chave de novo para fazer a ignição do carro. Não é assim? Novamente, essa chave, que é um objeto, vai interagir com outra fechadura ali, que vai verificar. E aí você vai ligar o carro. Não é assim? Só que não é assim. Você, na verdade, vai disparar. A ignição vai mandar, então, um raiozinho, né? Uma energia lá para o motor de ignição do carro, que é outra coisa. Esse motor de ignição, ele vai verificar. Opa, me mandaram ligar. Aí eu tenho que verificar como é que está a bateria. Eu tenho bateria... Ah, mas bateria é outro objeto. A bateria está carregada ou está descarregada? Então eu pergunto, bateria tem energia? A bateria tem. Aí, beleza. Aí ele liga o motor de ignição. Sacaram a ideia? Ligando o motor de ignição, ele manda uma mensagem para o motor do carro. Aí o motor do carro está aqui. Aí ele diz, ligar. Aí eu olho e digo, eita, tem combustível? Aí eu pergunto, tanque, tem combustível? Aí o tanque de combustível também é outro objeto que tem sua capacidade. Aí ele vai olhar assim e dizer, tem combustível. Aí o motor vai dizer, então me manda aí. Começa a mandar combustível, o motor começa a funcionar. Entenderam a ideia? Que viagem, né? Certo? Mas percebam que cada objeto que compõe o carro, ele tem suas características e tem os seus comportamentos de forma independente. Sacou? O motor não precisa saber nada sobre o tanque de combustível.
Então, na entidade motor, eu não vou ter uma coisa assim, qual é que está o nível de combustível? Não, o motor não sabe de nível de combustível. Quem é que sabe de nível de combustível? O tanque. Não é assim? Na hora que eu piso no acelerador, eu acelero, eu estou mandando um outro sistema do carro funcionar, é ou não? Como é que é esse? Que sistema é esse? A injeção eletrônica, né? Aí tem um acelerador, eu já nem sei, entendeu? Mas beleza, entendeu o que é? Tá? Aí acelera, que manda uma mensagem para o motor, aí o motor, ei motor, acelera aí. Aí o motor vai pegar o câmbio também, né? Vai aumentar, o motor aumenta a rotação, e aí você muda o câmbio, né? A marcha. Quando muda a marcha, muda a transmissão, aumenta a potência. Então aí você está dirigindo um carro orientado a objetos, né? Não é legal isso? Nós somos orientados a objetos, né? Você é um ser humano. Quais são as suas características? Quais são as características de um ser humano? Hã? Pensar, falar, características, não capacidades. Características. Eu olho assim para você e vejo um ser humano. Por que eu estou vendo um ser humano? Você tem um par de olhos, um nariz, uma boca, né? Anda em pé, um hominídeo, né? Você anda em pé, com 2 braços, 2 pés. Ok? Você pensa, né? O que mais tem um ser humano? Bora pra cá. Hã? O polegar, o opositor. Mas vamos olhar agora para dentro do ser humano? Olha que legal, vocês não falaram nada sobre a parte interna do ser humano, né? Nós temos um sistema digestivo, temos um sistema cardiovascular, né? Temos um sistema urinário, respiratório, o que mais? Nervoso, tá? Só que quando eu interajo com as pessoas, você interage com o sistema digestivo da pessoa? Não, né? Ok? Certo? Você já interagiu com o intestino de alguém? Não. Tá? Por quê? Porque essas coisas estão escondidas. Né? Porque você não precisa ter acesso para poder interagir. Faz sentido isso? Tá? Então existem algumas coisas que elas precisam estar escondidas, que é para a gente ter um controle do sistema. Tá? Já pensou se você fosse capaz de aumentar o meu batimento cardíaco? Chega assim, eu digo, Rodrigo, aumentar o batimento cardíaco aí para 130. Okay? Aí eu aumento para 300. Aí matei você. Tá? Já pensou se eu tivesse o controle? Calma, notícia ou uma paixão, né? Você chega, olha para a menina, seu batimento sobe ou não sobe? Sobe, tá? Mas pode chegar a 300, 400? Não. Eu ainda não vi ninguém morrer de amor só por olhar para a menina, por olhar para o menino. Concorda? Que botar cardíaco aqui, ela chegou na sala. Não é assim. Por quê? Porque você tem controle sobre o seu sistema interno, ou seja, o seu sistema interno ele não está acessível. Isso é bom ou é ruim? É bom, né? Relativo por quê? Eu fiquei curioso. Não, pode conseguir. Vamos supor que você tem uma determinada doença que você queria tirar aquela doença lá de você. Ah, boa! Como é seu nome? Manuel levantou aqui uma ideia. Sim, professor, mas e se eu precisar que um cirurgião acesse o meu coração para tirar fazer um ponto de safena e resolver um problema? Tudo bem, tá? É diferente, certo? Diferente. Você vai dar acesso a ele para poder resolver esse problema, entendeu? Mas não é qualquer um que vai poder abrir teu, né? Certo? E ir lá e pegar teu coração, ok? Então, existe esse problema que a orientação a objeto resolve, tá? Que é o encapsulamento. Anote esse nome aí. Encapsulamento. Tá? Encapsulamento é uma propriedade da orientação a objeto, ok? Que esconde das outras classes, né, das outras entidades, tá? Funcionalidades, dados e tudo mais.
Ok? Encapsulamento. Encapsulamento é uma coisa boa, sim ou não? Sim. Porque ela permite que eu consiga controlar o meu algoritmo, o meu estado. Entenderam a ideia? Tem um personagem de um joguinho, joguei muito quando era guri, Street Fighter, né? Aí tem um personagem lá que o comportamento final dele, né? Como é que é o... Tem um comando que é para matar, né? O Fatality, né? Tem Mortal Kombat. Que Street Fighter, né? Street Fighter é os caras lá, né? Que vai correndo, né? É o Mortal Kombat que é, exatamente, que tem um Fatality, pronto. Aí tem um Fatality lá que o cara quebra o encapsulamento do outro, né? Ele pega assim um cara, bota a mão e sai com o coração. Não tem? Vocês lembram desse? Scorpio. Segura, pá, ok? Ou seja, ele foi lá, né? Acessou, quebrou o encapsulamento do cara. Pegou o coração. Sacaram a ideia? Tá? Então veja só, pessoal. Quando a gente pensa em classes, tá? Orientação a objeto. Vocês já mexeram com classe alguma vez aqui nessa disciplina? Já fizeram um public class? Vou mandar todo mundo, né? Voltar, né? O que é uma classe? O que é uma classe? O que é uma classe, pelo amor de Deus? De forma, não precisa conceitualizar assim, não. Só uma classe é um negócio assim. O que é uma classe? Pacote de instrução. Muito bem. Uma definição de quê? Vamos lá. Preste atenção, pessoal. E eu quero que você escreva aí no seu papel, certo? Classe. Eu não quero que você escreva definição, não. Eu quero que você lembre que eu falei disso, que é para poder chegar em casa e revisar o conteúdo. Entenderam a ideia? Classe. Encapsulamento, né? Já botou? Uma classe é uma especificação de uma entidade. Ok? Uma especificação de uma entidade. Tá legal? O que é uma entidade? É alguma coisa. É um troço. É um trem, como diz o mineiro. Certo? Pega esse trem aqui, tá? Você é uma entidade? É. Tá? Então, você é uma entidade de que tipo? Humana. Então, você é um ser humano. Ok? Então olha o que... Preste atenção no que eu perguntei. Você é uma entidade de que tipo? Então, as classes, elas definem tipos. Ok? As classes definem tipos. Vocês já conhecem alguns tipos básicos de Java? Sim. Exemplo. String, int, float, double. Não é isso? O que mais? For, boolean. Muito bem. Alguns desses tipos são tipos primitivos. Quais são primitivos? Int, char, double, ok? Float. E existe algum tipo que não é primitivo, desses que você está? O string é primitivo? Não, tá? O string não é primitivo, exatamente, tá? Aí vamos lá. Você então vai agora, quando vai programar em Java, certo? Vai programar orientado a objeto. A primeira coisa que você tem que começar a mudar é a forma de pensar sobre o problema. Tá legal? A forma de pensar sobre o problema. Tá? Isso é fácil? Não, não é fácil. Tá? Principalmente para quem está começando a fazer isso. É preciso muita prática. Tá bom? É preciso muito exercício
de esforço. Por quê? Toda mudança de paradigma na cabeça da gente é um troço que dá trabalho entrar, a gente se acostumar. Entendeu? Só que eu garanto a vocês, com um pouco de persistência e esforço, vocês vão conseguir chegar num ponto em que pensar de forma estruturada já vai ser mais difícil do que pensar de forma orientada a objetos. Entenderam? Tá? Assim como quando você aprender ou aprendeu soluções recursivas para um problema, na hora de... Ainda não viram recursividade, não? Tá, mas quando vocês forem ver isso, vocês vão achar uma das coisas mais complicadas da programação, que é uma forma diferente de você pensar como resolver um problema. A partir do momento que você aprende a fazer isso, você vai ter a dificuldade de não resolver um problema de forma recursiva. Estão entendendo? Tá? Então eu convido vocês a se esforçar. Tá? Então, dá teus pulos, ok? Senta na cadeira, estuda, faça exercícios e tire dúvidas, que vale a pena, muito a pena. Tá legal? Não é à toa que sistemas orientados a objetos, sistemas que funcionam, né, com Java, tá, estão presentes aí em Facebook, Spotify, na Google, certo? Ou seja, o mundo todo, na hora que você começa a lidar com sistemas complexos, tá? Tem muita gente usando Java, tá? No mundo todo. Então chegar aquele cara assim e diz, essa é linguagem não sei o que, eu resolvo rapidinho ali fazendo um Rails, não sei o que, também faça Rails, né? Tá? Se o seu problema é pequenininho que você precisa, faça Rails. O Twitter começou com Rails, né? Tá certo? Só que teve que mudar, tá? Mudou para Java, PHP, ok? Porque Rails não aguentou o tranco, tá legal? Então, quando chegar aquelas pessoas que disserem, pô, mas Java, ainda ensinam Java lá, não sei o quê, claro que ensinam Java, certo? Porque a gente está formando vocês para serem profissionais úteis no mercado, tá? E que tenha valor para o mercado. Tranquilo? Vamos voltar então. Convencidos de que é bom estudar Java? Não? Tá? Então vamos lá. Olha, prestem atenção. Classe. Uma classe você vai especificar basicamente duas coisas de qualquer entidade. Ok? Primeira coisa que você especifica numa entidade são as suas características. Anota aí. Classe, tracinho, características. Ou atributos. Já ouviram falar em atributo aqui? Atributos são variáveis. Atributos são variáveis, tá? Vocês já ouviram falar em variável, né? Sim. Ok? Toda variável tem um tipo, não tem? Porque a variável, ela na verdade é uma referência a uma informação que está armazenada onde? Na memória do computador, não é isso? Tá certo? Por isso que um tipo primitivo, ela aponta para um valor primitivo na memória do computador, certo? Um inteiro está lá, um espaçozinho de memória, onde você cabe só um inteiro lá. Legal? Um char tem lá um espaçozinho de memória que grava só um char. Legal? Agora, quando você tem um string você já tem uma estrutura um pouco mais complexa. Porque o string, por incrível que pareça, ela tem suas características. Qual é a característica de um string? É o texto que ele representa. Tá? E tem comportamento que a gente faz no string. Vocês já chamaram algum método de string? Nunca fizeram um length? Né? Um length? Um length, que é para poder pegar o tamanho. Né? Então o tamanho é string, me dá aí. Ok, o teu tamanho. Okay? E vocês vão ver outros, por exemplo, split, né? Que é para poder você separar. Já fizeram, já usaram? Já. Então é um comportamento que você está dando a um string, olha só. Então, não é só um espaçozinho de memória, concorda? Eu tenho lógica ali dentro, não tenho? Eu tenho um algoritmo, eu tenho alguma coisa que diz assim, ó, eu tenho daqui para aquele índice, separe. Então, é diferente do inteiro. Inteiro você diz, inteiro. Inteiro é o quê? Não inteiro. Inteiro faz o quê? Nada, eu sou um inteiro, cara. O string, não, eu explico.
né? Eu procuro regex, eu vejo qual é o primeiro, se existe um substring dentro de mim. Então eu tenho um comportamento. Tá legal? Então o ser humano, voltemos ao ser humano. Tá? Você vai definir agora quais são as características de um ser humano. Ok? Para o seu programa de computador, e olha só, tá? Quando você vai programar um programa, né? Quando você vai desenvolver um sistema orientado a objeto, a primeira coisa que você começa a pensar é, tá, quais são os requisitos, né? Quais são os problemas que eu tenho que resolver e quais são as entidades que eu tenho que usar para resolver o problema, ok? Tá certo? Então é meio que como se você fosse o Deus do seu programa de computador, né? Aí você vai dizer assim, faça-se o ser humano. E aí você vai dizer o que é o ser humano. Tá legal? Então, vamos fazer esse exercício? Bota aí. Public class ser humano. Né? Ó. Public class humano. Tá? Então esta é a forma que você, no programa Java, está especificando uma entidade. Você acabou de criar uma entidade humano, que é, em Java, uma classe. Ok? E por que é pública? Porque eu quero que as outras pessoas usem. Tá legal? Se eu estivesse fazendo a parte interna do ser humano aqui, eu ia ter uma classe estômago. Ela seria pública? Não. Aí eu ia fazer um private class estômago. Ok? Olha só que legal. Carro. Carro é público. Motor. Privado. Olha que legal. A gente começa a pensar nessas entidades para poder a gente separar e usar esse poder do encapsulamento. Tá legal? Então fizemos a nossa classe Public Class humano. Características de um ser humano. Olha o cabelo, lá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou... Bom, vamos fazer isso. O que um ser humano tem, então? Vamos pensar. Altura, boa! Aluna aplicada. Altura. Então, altura. Calma, que esse ser humano é massa. Tranquilo, eu vou chegar no carro também, certo? Então tem uma altura. Mas a altura, então, é um atributo de um ser humano. Ok? E que tipo? De que tipo é o... Double. Pronto, joia. Double altura. Essa altura, esse atributo, ele é público ou é privado? É público? Você acha que é privado? Por que é privado? Faz sentido que se alguém lhe perguntar qual é a sua altura, você pode responder, né? Mas alguém pode chegar assim para você e dizer, eu quero agora que ele fique com 2 metros. Não, né? Concorda? Então é privado. Ó. Private. Olha só, ó. Private. Private, private, né? Private. Double. Doble. Se você não estiver entendendo a minha letra, isso é uma coisa muito normal, tá certo? Fique muito tranquilo com isso. Mas é uma estratégia que eu uso para você prestar atenção na aula, tá? Private, double, altura. Ok? Qual é a altura que eu boto aqui? 1,80 é a sua. Se você colocar aqui que é 1,80, você acabou de dizer que todos os seres humanos têm 180 centímetros. Olha o poder, você é o Deus do seu programa, né? Então cuidado com o que você define. Faz sentido isso aqui? Isso aqui é uma característica comum a todos os seres humanos? Então...
Então, o que eu faço? Não, eu não vou dizer. Eu sei que um ser humano, ele tem uma altura. Tá legal? Vamos simplificar. Um ser humano tem um nome também. Tudo bem? Então, nome. Qual é o nome? De que tipo é esse nome? String. E aí? É público ou é privado? Privado. Muito bem. Muito bem. Tá? Qual é o nome? Tudo bem. Eu ainda não vou dizer porque eu estou especificando o que é um ser humano. Eu não estou dizendo quem é José, João, Maria. Entenderam a ideia aqui? Certo? E olha como é massa isso, né? Tá certo? Ok? Ok. Vamos simplificar e considerar que o humano é um troço que tem altura e... Não, vamos botar a data de nascimento também? Tá legal? A pessoa nasceu em um dia, em um mês e um ano, ok? O dia, mês e ano são inteiros, não é isso? Concorda? Eu vou botar aqui. Dia, mês e ano. Int. Privado ou público? Privado. Isso, muito bem. Privado. Tá? Legal isso aí? Joia. Então, pessoal, nós temos agora um ser humano. Quer dizer, nós não temos um ser humano, nós temos a especificação. Pessoal, se você não está prestando atenção nisso aqui, preste atenção. Não entender isso pode detonar toda a sua carreira de programador pro resto da vida. Então, se eu fosse você, eu aprenderia esse negócio aqui. Certo? Tá? Então, eu tenho uma classe humana, altura, nome, dia, mês e ano. Legal. E aí, fecho aqui. Eu acabei de criar a entidade que tem apenas essas características. Professor, senhor? A tabulação aí do private eu fiz isso de propósito. Esqueça a tabulação. Você pode fazer um programa em Java em uma linha só. Ok? Esqueça. Certo? Não é esquecer no sentido de que não é obrigatório. Claro, você tem que tabular. Tá certo? Não é obrigatório, mas você deve. Não, você deve por questões de manutenibilidade, de leitura do seu código e tudo mais, ok? O que eu estou dizendo, esquece no sentido de que em Python, se você não tabular, o programa não roda, né? A tabulação tem semântica no algoritmo, não é assim? Tem um significado no algoritmo. Aqui a tabulação ela é estética, ela é uma questão de facilitar a sua leitura, tá legal? Tá tudo alinhado aqui por uma questão de bagunça minha mesmo, tá certo? Se eu entregasse esse código para a Ilha, eu ia perder ponto, tá certo? Porque ela quer, e eu também. Eu também ia tirar pontos, tá certo? Foi. Você tinha uma classe lá em cima que Eu não tenho Isso. a prova não, fica pegado. Não, só que não. a parte de baixo não vai dar tempo de... Oi? Você não está criando uma classe 1, Tô. aí embaixo está tudo colocando privado. É. Vai dar o quê? Eu? Não. Ó, excelente pergunta, como é teu nome? Emanuel perguntou aqui, ó. Se liga aqui, ó. Ele disse, professor, essa classe ela é pública, mas os atributos são todos privados, não vai dar erro não, tá? Não. O que a gente está especificando aqui? Eu estou especificando que qualquer outra classe, vamos agora fazer uma classe para usar o ser humano, né? Porque afinal de contas, não faz sentido nenhum eu especificar o ser humano, faça-se o ser humano, sem ter um ser humano, concorda? Então vamos. Aí eu vou botar aqui a minha classe, porque tudo em Java é classe, né? Então, vou fazer aqui um public, class, meu programa, ok? Só para programa. Aí tem um métodozinho que vocês já aprenderam a usar, né? Qual é o método que a gente executa para rodar um main, né? Então, como é que é?
Public, static, void, main. Abre parênteses, string, args. Não é isso? Yeah. Esse negócio dá uma dor quando você faz pela primeira vez um main. Mas o que é isso? É um método. O que é um método? Da mesma forma que eu tenho atributos para representar características de uma classe, eu tenho métodos para representar comportamentos de uma classe. Escreve isso aí. Método, 2 pontos. Comportamento da classe. Ok? Ou da entidade, né? Comportamento da entidade, tá certo? No caso, terminei de escrever. Pronto? Fala. E contrário. Não entendi. Perdão. Eu parou. Algo privado ter um atributo público. Pode, mas a gente vai. Nós vamos ver agora alguns exemplos práticos disso aí, tá certo? Como é teu nome? Ah. Certo, excelente. Como é teu nome? Moisés, excelente pergunta, certo? Segura ela só um pouquinho aí que eu vou explicar esse teu exemplo, tá? Essa é a tua questão aqui, nesse exemplo aqui. Olha só, pessoal. Nós especificamos o que é um ser humano, sim ou não? Sim. Vamos agora criar o ser humano. Certo? Faça-se o ser humano. Vamos lá. Ó. Humano. Rodrigo. Então, ROD, R-O-D, é uma variável, tá? De que tipo? Humano. Tá? É igual a new o quê? Humano. New em inglês significa o quê? Novo, tá? New, novo. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo humano, Rodrigo. Então, Rodrigo é uma variável, tá? Do tipo humano. Em orientação a objeto, a gente gosta de dizer assim, que Rodrigo é uma instância da classe humana. Tá legal? Certo? Por quê? Porque, cara, você é fruto de uma especificação, né? Você é uma unidade única no sistema daquele tipo. Você não é um troço variável. Você é uma instância. Certo? Instância. Nessa classe nós temos várias instâncias. Nessa classe, eu digo, nessa turma, né? Nós temos várias instâncias de uma classe aluno. É uma. Quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20. Ok? Temos uns 23 instâncias de aluno. Olha que legal. Cada uma com característica diferente, com nome diferente, com matrícula diferente. Não é isso? Tudo bem, pessoal? Estão entendendo isso? Eu criei uma. Só que agora eu preciso definir o nome desse ser humano, não é? Concorda? Aí como é que a gente faz? A partir dessa variável aqui, ó, Rod, eu já criei ela, eu posso chamar ela Rod. Tá. Se eu quiser acessar a palavra nome, nome igual a Rodrigo. Olha só, essa sintaxe aqui, ó, Rod, que é a minha instância, o pontinho, eu estou chamando esse atributo aqui, ó. Entenderam? E eu estou dizendo que para a instância Rod, o nome é Rodrigo.
Mas aí eu pergunto a você, eu posso fazer isso? Vamos refletir. Eu estou em que classe? Meu programa. Eu instanciei uma classe de que tipo? Humano. Eu tenho uma instância de humano. Certo? Eu posso instanciar humano? Posso. Não é? Porque o humano é público. Tranquilo? Então qualquer pessoa, né? Qualquer classe, qualquer programa pode instanciar o humano, entenderam? Agora, eu consigo acessar o nome? Olha o que eu estou fazendo aqui, puxa. Eu sou uma classe qualquer, meu programa, tá? E eu estou pegando a tua instância e estou definindo o teu nome. Isso significa que aqui embaixo, o nome é igual a Maria. Eu poderia dizer, ei, agora teu nome é Maria, teu nome é João, teu nome é... Faz sentido isso? Posso fazer isso? Não, por quê? Porque é privado, tá? Então isso aqui vai dar erro de compilação. E agora? Tá? Agora é o seguinte, pessoal. Quando a gente programa orientado a objeto, já que você tem que ter controle sobre os estados, né? Sobre as coisas da sua entidade, tá? Você não pode deixar assim tudo seja acessível. Tá legal? Existem casos específicos que, à medida que vocês forem evoluindo na programação, vão ver que vai ter alguns atributos que são públicos, mas são casos muito específicos. Tá legal? Mas, professor, como é que eu faço para mudar o valor desse nome? Tá? Aí eu vou lhes ensinar duas coisas, tá certo? A gente tem que usar um método para isso. Tá legal? Um método para isso. E aí, como é que a gente faz isso? Deixa eu ver. Agora, veja, lembrem, nós somos tipo o Deus do nosso programa, né? É a gente que está especificando como é que funcionam as coisas. Então eu vou dizer aqui, o nome da pessoa, a gente pode ficar mudando toda hora ou a gente define só quando a pessoa nasce? Só quando a pessoa nasce. Faz sentido? Faz, né? Tá? Então, eu só vou definir o nome da pessoa quando eu construir essa instância. Faz sentido para vocês? Sim ou não? Esqueça já. Ok? Quando eu crio a pessoa, aí tem algumas características aqui que eu vou definir na hora que ela nasce. Que é o quê? O nome, o dia, o mês e o ano, né? Que é a hora que a pessoa nasceu. Faz sentido? A altura, tudo bem, a altura muda, né? Com o tempo, né? A pessoa vai crescendo, tá legal? Então, professor, como é que eu faço para definir esses valores quando eu construo uma instância? Você usa um método chamado construtor. Método chamado construtor. Anota aí, método construtor. Tá? Para que serve o método construtor? Para você definir os valores necessários para criar uma instância. Ok? Como é esse método construtor, professor? É simples. Você bota public. Por que public? Porque é público. Porque é para quem for instanciar a minha classe poder passar essas informações. Faz sentido? Faz, né? Public. O nome do método vai ser exatamente igual ao nome da classe. Tá legal? Então, public humano. Ok? E agora, ó, a gente abre parênteses, preste atenção, depois você copia. Tá? Ó, public, a classe é pública, faz sentido que o construtor dele seja público. Faz sentido? Faz. Em algumas situações meio raras na programação, você vai ter um construtor privado. Lá na frente, quando você for aprender padrões de projeto, um symbol, por exemplo, coisas para as próximas disciplinas, tá legal? Mas, em geral, você tem uma classe pública,
E mesmo que seja uma classe privada, o construtor é público. Por quê? Eu tenho que permitir que alguém instancie. Entenderam a ideia? Vamos lá. Public e o nome do método é igual ao nome da classe. Tá bom? E aqui no parâmetro, olha o parâmetro. Eu abro um parâmetrozinho. Eu vou listar as informações que eu preciso passar para essa classe. Tudo bem? Quais são as informações que eu tenho que passar quando eu... Aqui está um novo ser humano. Que informações eu tenho que fornecer para ele? Nome, de acordo com a minha especificação. Eu nem coloquei sexo aqui, não foi? Para simplificar, deixa assim. Tá? Então vamos lá. Nome, então, ó, string, nome, vírgula, tá? Ó, qual é a outra coisa que eu tenho que passar? Dia, mês e ano, não é isso? Ok? Ó, int, dia, vírgula, int, mês, vírgula, int, ano. Pode falar. Está especificado lá em cima a qualidade da variável? Está. Mas Java é assim, meu amigo. É tudo amarrado. Sabe por que ele pede o tipo? Que é para poder, quando eu chamar lá, você vai ver quando eu for fazer a instanciação, eu não errar o tipo, ele já checa na passagem do parâmetro, entendeu? Se eu quisesse colocar um nome inteiro, aí Java já vai bloquear. Não, o tipo está errado. Entendeu? Alguma dúvida até aqui? Eu estou listando as variáveis, tá certo? Que eu vou passar com parâmetros. Eu coloquei aqui, para ser didático, eu não vou colocar o mesmo nome não, porque muitas vezes a gente confunde. Professor, já que você colocou nome, não tem nada a ver. Aqui, ó, é um string n, int d, int m, int a. Eu vou fazer assim, diferente de propósito, tá certo? Porque é comum os alunos verem, porque foi nome aqui, então eu já defini o valor. Não. Isso aqui são variáveis que eu estou informando. Tá legal? Tá? E aí eu vou pegar essa variável e vou definir o valor do meu atributo. Faz sentido? Ok? Então, o que eu vou fazer? Nesse método humano, que é o construtor, eu vou dizer que o meu nome vai ser igual a quê? Não. Veja que aqui é a especificação da minha classe, né? Certo? Se eu, por acaso, colocasse aqui, ó, nome igual a Rodrigo, o que ia acontecer? Todos os seres humanos iam ser Rodrigo. Né? Porque mesmo que eu passasse aqui Maria, aí eu estou dizendo que meu nome é Rodrigo. Está entendendo? Conseguem perceber isso? Olha, isso, atenção, isso aqui é um ponto crítico no chaveamento no cérebro de vocês, tá certo? Então, se liga. Ó, esse valor aqui, lembra, isso aqui eu estou especificando a classe. Então, o nome dessa instância vai ser o quê? Ao especificar a classe, eu digo que quando eu for criar uma instância, o nome vai ser igual a n. Certo? Aí, veja só. Dia vai ser igual a d, e mês vai ser igual a m, e ano vai ser igual a A. Peraí, professor, mas agora vamos conectar aqui para a gente entender bem direitinho como está acontecendo, tá legal? Tá vendo que eu estou fazendo uma chamada aqui com esse parênteses aqui? Certo? Isso aqui é exatamente executando o método construtor da minha classe. Tá legal? Vocês terão aulas na frente que vai falar só detalhes sobre o método construtor, tudo bem? Eu estou explicando aqui para você começar a entender o ruído. Olha só, vamos agora criar a instância Rodrigo passando o nome de Rodrigo, tá? Olha só que massa. Ó,
humano, R é igual a 1000 humano, abre parênteses, agora sim, eu não tenho um construtor lá? Qual é a primeira informação que eu tenho que passar para o nome, né? Agora aqui eu coloco, ó, Rodrigo, vírgula. Qual é a próxima informação? O dia. Rodrigo nasceu no dia 26. O mês, 12. O ano, 1979. Pronto. Este é um dos momentos que você vai perceber uma lágrima desse Deus. É o momento onde você acabou de instanciar o seu primeiro objetivo. Olha só que coisa linda. Prestem atenção. Prestem atenção. Eu especifiquei o que é ser um ser humano no meu sistema. Eu disse que o ser humano tem altura, nome, dia, mês, ano. E ao criar um ser humano, eu estou dizendo, ó, os atributos, nome, dia, mês e ano, eu só defino na hora que eu crio um ser humano. Faz sentido? É, bicho. Isso aí. Certo? Sacou a ideia? Aí aqui eu estou criando. O humano R é igual a new humano. E aí, ó, passo um parênteses aqui, ó, Rodrigo. Por que é um string? Ele está aqui, ó, string N. N recebe que valor? Que valor? Rodrigo. T. 26. M. 12. Ano. A. 179. Aí, na especificação da minha classe, eu disse, ó, velho, o nome agora vai ser igual a quê? N, que era igual a quê? Rodrigo. Então, o nome dessa instância é Rodrigo. Sacaram a ideia? Ou não? Vamos fazer uma Maria? Bora. Ó, humano, M é igual a 1000, humano. Maria. Ok? Sei lá, nasceu dia 12 de 10 de 1980. Pronto! Ok? Duas instâncias, olha aqui, duas instâncias da mesma classe. Tá? Uma tem que nome? E outro? Maria. Ó, isso aqui, pessoal, prestem atenção. Olha as minhas mãos, tá? As minhas mãos aqui. Na hora que eu instanciei essa instância aqui, da classe humano, eu defini que o nome era Rodrigo. Tem um R aqui, Rodrigo. Ótimo. Tá? Na hora que eu faço a segunda instância, eu boto o nome escrever com a língua esquerda Maria. Tá? Então são duas instâncias diferentes. Duas posições de memória diferentes, que armazenam em cada posição de memória um valor diferente. Em um está Rodrigo, no outro está Maria. Entenderam a ideia? Certo? Então, lá na memória do computador, tá? Na hora que você... Isso aqui não é uma variável, no fim das contas? Não é? Que é uma instância, né? Uma instância. Mas não é uma variável? Se é uma variável, ela representa um valor que está armazenado na memória do computador, não é? Então, lá no computador, na memória, tem um espaço que eu vou armazenar coisas do tipo humano, tá? E que vai ter aqui, ó, nome, dia, mês, ano, tá? E aqui vai ter outro humano, com outro nome, mês, dia, etc. Um vai ter Rodrigo, o outro vai ter Maria.
Aqui, para esse Rodrigo, é a minha variável R, e para esse Maria é a minha variável M. Certo? Sacaram a ideia? É o que acontece com string. Quando você faz string A, string Rodrigo, string Maria, na verdade, esse nome aqui não é do tipo string. Então ele, na verdade, está apontando para outro espaço de memória, que é string, do tipo string, que vai ter Rodrigo. Aqui está apontando para outro espaço de memória, que é do tipo string, e tem Maria. Entendeu a ideia? Só para você entender como é que funciona do lado de cá. Por que você precisa entender? Porque você é um programador, é uma programadora, você é um profissional de computação e tem que entender como as coisas funcionam lá, ok? Certo? Através da matriz. Tá legal? Fala. Essa criação aí, Se fosse um processo seletivo e eu fosse colocar um diálogo de várias pessoas criando assim, como é que eu poderia selecionar uma pessoa mais nova pela idade, assim? Excelente pergunta. Veja só. Hoje eu estou falando com vocês sobre os conceitos básicos de classe, atributo, método. Tá legal? Você terá várias aulas daqui para frente para aprender coleções, tá? Como é que eu vou armazenar essas instâncias para que seja uma coisa útil no meu programa, né? Concordo? Por enquanto nós estamos brincando de Deus aqui, né? Certo? No sentido de especificando o sistema. Em relação a computação, porque se fosse um carro, eu queria saber qual o melhor carro para entrar. Claro, perfeito. Essa a sua preocupação, guarde ela consigo e como motivação, vá atrás, tá? Você vai aprender aqui nas aulas, mas já dá para você dar seus pulos e ir lendo um livro de Java aí, já vai acelerando esse conhecimento, tá legal? Vamos avançar? Porque eu quero saber qual é a idade de Rodrigo. Faz sentido? Faz, né? Então, o que eu faço? Eu posso apagar esse construtor aqui, pessoal? Posso? Vocês entenderam a função do construtor? A função do construtor é o quê? É construir. Certo? Ok? Para que serve o construtor? Para construir. Construir o quê? Construir a instância do objeto, né? A instância da classe. Ok? A instância da classe a gente também chama de objeto. Tá legal? Bota aí. Instância, aí você bota lá também objeto. Tá legal? Só que eu não gosto de de tratar mulheres como objeto, né? O homem como objeto, não, eu chamo de instância. Certo? Entenderam a ideia? Tá? Mas são objetos. Por isso que é programação orientada a objeto. Tá legal? Não é programação orientada a classe. Porque a gente cria a classe para quê? Para instanciar o objeto. Tá legal? Então, se você programa em Java orientado à classe, você está usando a linguagem errada. Tá certo? Tá? Como assim? Você faz as classes só como um método estático e tal, você está usando programação estruturada ou uma linguagem orientada a objeto. Aí, ó. Okay? Vá para Python, vá para outras linguagens de script mais simples. Tá legal? Vamos lá, cara. As classes estão aqui para aprender a programar de verdade, orientado a objeto, né? Meu tempo está indo embora. Vamos fazer esse método aqui. Ó, atenção. Muita atenção nessa hora também, tá? Vocês já ouviram falar em funções? Né? Esqueça um pouco o que vocês sabem sobre funções. Porque nós vamos ver função como uma estrutura da linguagem que é parecida com o método. Mas conceitualmente é diferente. Tá legal? Ok? Então preste atenção. Posso apagar esse método construtor aqui? Ó, método construtor. Por que é método? Porque tem um comportamento aqui, não tem? Uma atribuição de variáveis, tá certo? Vou apagar, tá? Aí agora nós vamos calcular a idade. Porque eu quero saber qual é a idade deste ser humano, tá bom? Beleza? Eu não sei se aquele celular azul lá tem essa informação, tem? Não, né? Deixa esse celular aí, rapaz, presta atenção. Ó, método. O que é método? É uma forma de eu especificar um comportamento
dentro de uma classe, tá legal? É o comportamento de uma instância. Vamos ver isso na prática. Public. Eu estou com a instância aqui na minha mão, que é Rodrigo. Tudo bem? Que nasceu em 26 de 12 de 79, né? Tá aqui. Ano 79, mês 12 e dia 26. Tudo bem? Eu quero saber qual é a idade de Rodrigo. Tá certo? Então, para saber qual é a idade, eu tenho que perguntar a Rodrigo. Rodrigo, me diz aí qual é a tua idade. Tá? Então, como é que a gente faz isso? Com o método. Então, ao perguntar a idade, eu vou recuperar uma informação, é ou não é? Faz sentido? Eu chamo e ele me dá informação. Do mesmo jeito, pergunta quantos anos você tem? 20. Então, eu fiz uma chamada ao método quantos anos você tem, né? E você me respondeu 20. Que tipo de... Esse número 20 é de que tipo? Inteiro. Então, vamos fazer aqui. Então, a idade vai ser um inteiro, não é isso? E eu posso botar aqui nesse método, quantos anos você tem? Olha só. Eu criei um método, quantos anos você tem? Eu passo algum parâmetro. Para eu perguntar a tua idade, eu preciso informar alguma coisa? Não, eu pergunto, né? Quantos anos tu tem? Aí você me diz, 20, 30, 25, não é assim? É diferente se eu fosse perguntar para você, quantos anos você tinha em 1980? Certo? Aí eu estou passando informação, né? 1980, concorda? Mas para perguntar a tua idade, eu não faço parâmetro. Tá legal? Aí agora, como é que eu vou calcular a idade? Agora é um programa. É Python que vocês aprenderam, é Java até agora. Como é que eu faço? Preciso da data atual, né? Isso? Me ajudem. Menos a data das vendas. Exatamente. Tá? Eu não vou entrar aqui em como pegar a data atual, tá certo? Mas é mais ou menos isso aqui. Deixa eu explicar. Atenção. Agora eu tenho um método que é quantos anos você tem, ok? Esse método, ele vai usar, para esta implementação, tá? Uma outra classe que Java já lhe dá essa classe, uma classe Calendar, ok? Gregorian Calendar. Enfim, tem um moído. Aqui a sintaxe não está perfeita não, tá? Eu prometo mandar lá já a implementação disso aqui, e aí tendo acesso à API e tudo mais. Mas enfim, você vai ter acesso a uma classe Gregorian Calendar, ok? Que ela já lhe dá a hora atual, tá? Do computador, né? Ele pega no computador a hora atual. Você pode criar uma outra instância com uma data, que no caso eu vou usar dia, mês e ano da instância, tá? E eu vou fazer a diferença de um pelo outro, tá bom? Que eu não lembro exatamente qual é o método aqui, mas não importa, a gente olha na API de Java, tá legal? O que vocês têm que entender é que o algoritmo é esse. Eu vou pegar a hora atual, a data atual, eu vou pegar a data de nascimento, vou diminuir uma da outra, certo? Vou atribuir isso a uma variável idade. Faz sentido para vocês? Todo mundo está entendendo isso? Tá? E eu vou return, certo? Return, tá? Return o quê? Idade. Tá legal? Então esse return idade vai retornar, que tipo? Id. Então é exatamente o retorno dessa chamada de método. Estou com o Rodrigo aqui na mão, não estou? Aí eu faço, Rodrigo, eu chamo o método. Agora posso, int, idade. R é igual a R ponto quantos anos
você tem. Tá vendo? Olha que legal. Idade, int, idade R, que é uma variável que eu vou guardar a idade, Rodrigo, é igual a R. Por que R? É essa instância que eu estou trabalhando, né? E aí eu estou chamando o método quantos anos você tem, tá vendo? Sacaram a ideia aqui? Sim ou não? Pode me dar feedback, que eu entender se vocês estão entendendo. Tá? Aí olha só que coisa massa, tá? Estou com o Rodrigo aqui na mão. Qual é a informação de dia, mês e ano que tem aqui? 26 de 12 de 79. É ou não é? Se eu chamo esse método quantos anos você tem, ele vai fazer o quê? Olha, você tem que entender que aqui eu especifiquei o comportamento. Agora, esse comportamento ele vai funcionar dentro de cada instância. Isso é lindo, tá? Ou seja, o mesmo código, quantos anos você tem? Rodrigo e Maria. Por que o Rodrigo não tem informação diferente de Maria? Então, o mesmo método vai ser executado em Rodrigo e vai me dar um resultado, e vai ser executado em Maria e vai dar um resultado diferente. Por quê? Porque os valores de dia, mês e ano de Rodrigo e de Maria são diferentes. Pode falar. Esse método é uma função. É. Outra função, né? Oi? Uma função tem outra função. E ela calcula, essa função ela calcula os dados para buscar. Isso. Na classe. Essa função, ela calculou essa informação, tá? E retornou o valor. Ok? Mentalmente, você tem que pensar nisso aqui assim. Correu. Ó, preste atenção nesse desenho aqui que talvez ajude, tá? Você não especificou essa classe. Então essa classe, o humano, ela tem um atributo, 2 atributos, 3, 4, 5 atributos e tem um método, não é assim? Preste atenção, tá? Esse método tem um comportamento aqui dentro, não é? Quando você cria a instância, ó, pense nessas bolinhas aqui como sendo as duas instâncias dessa classe humana, tá bom? Nessa instância aqui, R, né? R. Nessa instância R, qual é o nome que está aqui? Rodrigo. Aí tem 26, 12, 7 e 9. Não é isso? A outra instância, que é a instância M, tem Maria. Aí tem lá 12, 10 e 980. Não é assim? Esse método aqui, quantos anos você tem? Imagine, você não especificou que toda instância tem que ter esse método? Não foi? É como se esse método fosse copiado para cá e para cá. Entendeu? Certo? Ou seja, esse comportamento aqui e esse aqui, esse comportamento para calcular vai usar os dados de quem? Rodrigo. E esse aqui vai usar os dados de quem? Maria. Pode falar. A função que você falou, para ela poder usar o dia desse ano, tem que ser construído anteriormente, certo? Perdão? Aí, Sim, para usar o calendar. Sim. No caso de calendar, Java já nos dá essa situação. o dia desse ano, tá? De fato, não tem conteúdo. Para a gente usar o valor que varia, tem que ser construído. Desconstruir? Construir. Isso. Muito bem. Excelente pergunta. Como é teu nome? Daniel. Pronto, Daniel. O que Daniel disse foi o seguinte, ó. Já eu respondo ali. Tá? Daniel disse o seguinte, olha, para poder eu usar esse método, antes eu tenho que ter instanciado a classe. Não é? Perfeito. Se eu apagasse essas duas linhas aqui, ok? E fizesse simplesmente R. Se eu fizesse isso aqui, ó, atenção. Humano R. ponto e vírgula. Todo mundo preste muita atenção, que isso é uma pergunta excelente. Humano R. ponto e vírgula. Eu apenas defini a variável. Eu não construí a instância. Concorda? Concorda? Apenas a variável. Se eu chamar o método R. quantos anos você tem? Existe uma instância dessa na memória, sim ou não? Não. Então vai dar errado. Vai dar pau.
Isso aqui vai dar um erro que se chama null pointer exception. Ok? Sejam bem-vindos. Null pointer exception é uma das exceções ou erros, né? Você vai ter uma aula só sobre isso também, tá, ao longo dessa disciplina, que vocês mais vão ver na vida, tá certo? Que é quando você tenta chamar uma variável que quando você define a variável e não define o valor, ela aponta para um null, né? Ou seja, ela não aponta para nada. Então é null pointer, tá? Um apontador nulo. Ou seja, você está tentando chamar um método em uma variável que não foi instanciada. Tudo bem? Fala. E para realizar uma função, qual seria o objeto, o nome O objeto, exatamente, muito bem. Muito bem, muito bem. Tá? Quem vai executar, fantástico, quem vai executar o algoritmo é a instância. Muito bem. Certo? Isso dá aquele teu pá, certo? Tem que dar um estalo aqui no cérebro, entendeu? Isso, então agora tudo faz sentido de fato. Porque, ó, pessoal, um dos principais problemas quando a gente aprende orientação a objeto, certo? Presta atenção. Um dos principais problemas é a gente conseguir desconectar o que é a especificação do que é a instância, certo? Tá? E essa tua afirmação mostra que esse estalo deu aí muito bonito, tá certo? Ou seja, na cabeça de vocês, sempre lembrem-se que o método que você especificou na classe, olha só, eu até anotaria isso, sabia? Ó, o método que você especificou na classe vai ser executado na instância. Cara, eu vou escrever isso com uma pedra e botar, entendeu? Vou fazer um monumento a isso. Beleza, pessoal? Certo? O método que está especificado na classe vai ser executado na instância. Isso para vocês. Vocês entenderam isso primeiro? Sacaram? Esse exemplo que eu dei aqui, né, para calcular quantos anos que você tem, eu especifiquei o método na classe, mas eu executei ele na instância. Por isso que quando eu executo aqui, eu tenho um valor e aqui é outro. Sim ou não? Entendeu? Fala. Nesse caso aí, a gente definiu já o nome tal, já tem definido, né? No caso, o programa pedisse o nome tal, ele é pegado para dar um resultado. Pronto, aí a pergunta do colega. Como é seu nome? Josnaldo. Aí Josnaldo pergunta, ó, mas e se eu no meu programa quiser pegar o nome? Tá? Se eu quiser recuperar o nome de um ser humano, já que o ser humano tem um nome, eu preciso pegar esse nome, concorda? Certo? Só que esse nome não é privado. Agora quem vai me responder são vocês. Como é que eu faço para pegar o nome? Hã? Um método? Isso! Eu crio um método. Sacou? Certo? Eu crio um método. Então, qual é o método? Eu posso apagar quantos anos você tem? Posso? Vou apagar. Aí, vocês ainda vão ter uma aula sobre isso, mas a gente vai criar o primeiro método que a gente chama de método acessador. Ok? Tá? É um método que a gente usa para acessar o valor de uma propriedade. Tá bom? E o que tem esse método? Nada demais. Certo? Vamos lá. É público? É, né? Porque eu preciso pegar o nome da pessoa, preciso dar acesso. Concorda? Então, público. Public. Qual é o tipo que eu vou querer de volta? String. Bem. Gostei, eu vou mandar. Viu? Public string. E aí, como é o nome desse método? Aí tem uma convenção, certo? É um padrãozinho que a gente usa em Java, tá? Os métodos que acessam valores de variáveis ou de características, né, de atributos,
a gente começa com get, ok? Então, no caso, seria get nome. Abre parênteses, fecha parênteses. Entenderam? Get nome. Esse get nome vai retornar o quê? O valor de que variável? Nome. Então, como é a sintaxe? Return o quê? Nome. Isso. Ponto final, fechou. Olha aí, que massa. Só um segundo. Aí agora, como é que eu faço para pegar o nome aqui? Olha só. String n vai ser igual a... Vamos lá. Como é que eu pego o nome de R? R ponto get nome. Yes! Massa! Ah, professor, e se eu quiser mudar o nome? Não, deixa não. Sabe? Deixa não. Ah, professor, não podia criar um método para mudar o nome? Pode. Mas, na minha concepção de ser humano, no meu programa, esse atributo, o valor desse atributo só é definido quando eu crio. Entendeu? Quando eu crio a pessoa. Então é uma coisa de projeto. Na hora que você vai projetar o seu sistema orientado a objetos, você tem que pensar nessas coisas. Né? Porque se eu boto aqui set nome, que eu posso fazer, criar um método para poder alterar o valor de um atributo. Pode ou não pode? A gente já fez um aqui nessa aula. O construtor, né? Não, no construtor eu não mudo o valor da variável, né? Só que o método construtor só é criado, só é executado quando eu instancio uma nova classe. Não é assim? Tá legal? E eu defini no meu programa que nome, dia, mês e ano, eu não vou alterar. Eu só defino na hora que eu crio. Sacou a ideia? Por isso que eu preciso pegar o nome, mas não posso alterá-lo. Agora, e a altura? A altura não é um atributo que a gente definiu que pode variar, não é isso? Então vamos definir um método para alterar a altura. Bora? Como é que a gente faz? Agora vocês já estão quase sabendo já. Get. Eu vou set. Certo? Set é definir. Ok? Definir. Set. Então agora eu vou fazer assim. Public. Esse definir a altura. Eu estou esperando receber alguma coisa de volta? Não, eu estou informando, não é isso? Então qual é o retorno? Nada, é vazio, concorda? Então é void. Ó, void. Por quê? Porque esse método não vai retornar nada. Tudo bem? Public void. Aí, ó, set altura. E aí, ó, int a. Ok? Então, set altura. E aí o valor que eu vou passar como parâmetro. Entendeu? Aí agora como é que eu faço para mudar o valor de altura? Bora? Em coro. Altura, né? Ó, altura igual a isso. Certo? Nunca esqueçam, eu estou especificando aqui, mas isso vai ser executado aonde? Aonde? Na instância. Nunca esqueçam disso. Por quê? Porque agora sim, ó, tá aqui o Rodrigo. Acabei de criar o Rodrigo. Com 26 de 12, 79. Tranquilo? Qual é o valor da variável altura? Qual é o valor? Eu acabei de criar. Qual é o valor? A é o atributo, né? Qual é o valor? Veja, entenda. Eu acabei de criar. Zero. Né? Porque o inteiro, quando começa no zero, né? O int é a altura aqui, double, né? É zero. Tudo bem? 0.0. Tranquilo? Aí eu vou definir agora o valor. Como é que eu faço? R.set altura e eu passo o valor. Vamos lá. Ó,
L ponto set a altura e eu passo o valor 1,68, ok? 1,68 m, por favor. 80 78. Ok? Então, Rodrigo tem uma altura e 1,78 m. Tranquilo? Teve uma época que eu precisava disso, só que o Nobel, quando eu cheguei no carro, no 7, ele dizia que a variável do estado não poderia ser no estado. Eu sempre respondo para mim, eu não sabia se Olha, é o seguinte, tá? As IDEs, tá? NetBeans, próprio Eclipse, elas são ferramentas que ajudam a nossa produtividade, tá legal? Produtividade. Mas atrapalha pra caramba o nosso aprendizado, tá legal? Por quê? Porque quando você cria as coisas, como ele quer aumentar a sua produtividade, ele gera muito código, tá? Padrão. Okay? Essa coisa que você falou aí é porque são assuntos para outras aulas, mas só para responder a sua pergunta. Eu não defini aqui que essa variável é da classe ou é da instância, né? Eu vou ter um valor diferente. Olha, preste bem atenção nisso aqui, tá? Todo mundo. Viu? Preste atenção aqui. Se eu tenho duas instâncias diferentes, eu vou ter valores diferentes, concorda? Agora, uma característica que é comum a todos os seres humanos, por exemplo, é a private int quantidade de partes. Ok? Foi ruim, né? Patazão, né? Porque eu pensei no exemplo de herdade de ser humano ou de animal, então, tudo bem. Quantidade de pernas, de olhos. Tá? A quantidade de olhos é uma característica específica de cada instância ou é característica de todos os seres humanos? Se alguém não tiver o olho, por algum motivo específico, mas sim, é um problema de computador, né? Tá legal? Ok? Então, quantidade de olhos é comum a todos os seres humanos, concorda? Então, essa variável aqui, esse atributo, ele vai variar de acordo com a instância? Não. Então, ela é uma variável de instância? Não. É uma variável de classe. Então, para que eu diga que ela não varia com cada instância, eu boto aqui, ó, static. Estão vendo esse nomezinho static que tem aqui? Public, static, void, main. Aí agora, vamos entender bem direitinho. Public, porque é público. Static, porque esse método, ele não é específico de uma instância, ele é da classe. Tá? Void, por quê? Não retorna nada. Main, que é um nome main mesmo. Quem criou Java disse que tinha que ser main, ele tem que obedecer. E aqui são os argumentos que você passa por parâmetro no computador. Já passaram? Já fizeram alguma coisa? Não? Mas tudo bem. Tá? Quando você executar lá Java, meu programa, vai botar lá Rodrigo Maria José. Esse Rodrigo Maria José vão aparecer aqui nesse array de strings. Tá legal? Mas, aí aqui, ser humano, eu tenho um atributo, né, que é estático. O que significa? Não muda com as instâncias. Ok? Aí, qual foi o seu problema? Exatamente. O que aconteceu? Na verdade, você tinha uma variável que era de instância e você tinha um método estático. Tá certo? Aí houve um problema. Você está chamando o método que é de uma classe
para poder acessar um valor de variável que é de uma instância. Aí ele dá nó, não pode. Concorda? Faz sentido? Né? Se eu quisesse pegar esse valor, quantidade de óleos, com tudo que vocês aprenderam, para a gente encerrar agora, tá? Presta atenção. Com o que vocês aprenderam nessa aula, vocês vão me dizer como é que vai ser o método. Eu quero pegar a quantidade de óleos dessa variável estática. Como é que vai ser o método? Public. Quantidade de óleos. Int, que eu vou retornar, né? Int. Get, quantidade de óleos. Tranquilo? O único detalhe é, quantidade de óleos não é estática. Então o meu método também vai ter a palavrinha estática. Ha! Ok? Aí o NetBeans pegou uma peça. Certo? Então tem esses probleminhas, tá? Mas agora que você sabe, você vai programar, né? Vocês não podem ser um IDE Driven Development, né? Ou seja, o programador orientado à sua IDE, à ferramenta. Não. Tá? É normal os alunos começarem a usar as ferramentas, o NetBeans, o Eclipse, aí aparece um sublinhado vermelho. Aí clica com o botão direito e o NetBeans e o Eclipse eles já vão resolvendo o problema padrão, entendeu? Acontece muito. Aí o aluno fica doido, tipo, eita, vê um sublinhado vermelho e fica apavorado. Então é importante que você entenda como tudo está acontecendo para poder não ficar refém da IDE. Tá legal? Atenção, atenção. Nós vimos hoje a diferença entre programação estruturada e programação orientada a objetos, não foi? Na programação estruturada, a gente sempre pensa nos sistemas assim, início, meio e fim. Uma receita de bolo com alguns loops no meio. Não é assim? Tá. Na orientação a objeto, você tem que pensar no seu programa como? Em termos de entidades que se comunicam. Tá legal? Certo? Como é que a gente especifica uma entidade no nosso sistema? Uma classe. Muito bem. Não é isso? Uma classe. As coisas, existe um princípio muito importante na orientação a objeto, que é a capacidade da gente esconder informação, não é isso? E como é o nome desse conceito? Encapsulamento. Muito bem. Tá? As classes, elas armazenam informações através de atributos, não é isso? Que são variáveis da instância. Tá legal? Mas são os atributos. E os comportamentos a gente expressa como os métodos. Muito bem. Existe um método especial que é executado quando você instancia uma classe. Que método é esse? Construtor. Muito bem. Tem um método construtor. Os métodos, eles podem ter parâmetro ou não. É ou não é? Para que serve o parâmetro de um método? Isso, para eu enviar informação, né? Para passar uma informação. Tranquilo? Certo? E o return? Eu não tenho que definir o tipo de retorno? É para poder receber a informação. Tá legal? O nosso get nome. Então, eu quero o nome dessa instância. Ele vai retornar um valor. Qual é o valor? String. Tudo bem? Certo? Set altura. Eu vou definir o valor de altura. Ok? Eu retorno alguma coisa? Não. Então é void. Por quê? Retorna vazio. Entenderam isso? De bônus, vocês ainda viram um atributo estático. Não é isso? Que é um atributo da classe. Tá? Que não varia, é estático, não varia com as instâncias. Os outros atributos, eles variam com as instâncias. Entenderam isso? Entenderam? Agora prestem muita atenção. Agora é mais importante que a aula todinha. Preste muita atenção. Entender está muito distante de aprender. Tá? Então, vá para casa hoje e revise esse conteúdo. Não é assistir o vídeo, não. Tá? É pegar um livro
e ler sobre esse assunto, classe, revisar esse conteúdo. Se tiver um exercício, faça, tente fazer. Aí, porque olha, isso aqui você explica, isso não é fácil não, pessoal. Entendeu? Você tem que dar os pulos, tem que exercitar, tem que tarará. Mas dá para fazer, indo passo a passo. Tranquilo? Ok? Então eu diria que vocês têm uma missão, que é implementar a primeira classe de vocês em casa hoje. Tá legal? Uma classe qualquer. Pega uma entidade qualquer de casa, um notebook, né? Vou criar uma classe notebook, criar uma classe aluno, criar uma classe professor. Define os atributos, define os métodos e instancie. Tá legal? Combinado isso? Beleza. Obrigado pelo tempo de vocês, tá? Valeu.